Qual embarcação você tem usado para buscar o peixe que você precisa? Né? Ele fala muito isso. O que você está fazendo aqui, filho? O que você veio fazer aqui? Né? Onde você está? Ele diz, você sabe o que você está fazendo aqui? Seu Martim, pescador, quando ele chega no terreiro, ele pergunta sempre, primeira coisa para a pessoa, você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe por que você está aqui? E aí ele diz, engraçado, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que você está aqui. E aí durante um tempo eu ficava pensando, o que era essa brincadeira que ele fazia? Mas é bem importante trazer a gente para o chão, para o momento. É bem importante você perceber as ondas que você está navegando. Qual é realmente a canoa que você tem usado para navegar? Qual é o pesqueiro? Qual é a embarcação? Qual é o remo que você tem utilizado? Porque a vida é uma eterna embarcação, a gente caminha, a gente segue todos os dias algumas tempestades. Tem pessoas que uma situação simples é uma grande tempestade, para outros não. Mas a maneira como que eu lido com tudo isso, né? A maneira como eu vivencio. E aí, uma certa vez ele disse, é muito mais importante você prestar atenção aonde você está. E você tem que saber aonde você está. Como eu vou entrar com a minha embarcação num lugar onde eu não tenho o mínimo conhecimento? Como eu vou atravessar as correntezas, as ondas? Né? E ele diz, marinheiro não pode ter medo de onda, para isso a gente não pode ficar olhando tanto para trás. Ele diz, marinheiro tem que olhar para frente, não pode temer a tempestade, porque a nuvem que está lá não vai cair sobre a minha cabeça, eu confio no capitão que está à frente, que é Oxalá. Ele sempre fala, e aí a gente precisa confiar mais, a gente precisa acreditar que nós não estamos aqui simplesmente de passagem, a gente está aqui porque a gente tem uma causa maior, nós não somos essa roupagem que a gente veste nesse momento, a gente está aqui por experiências espirituais. E muitas das vezes a gente fica muito preso e aí fica entristecido, uma situação que te ocorreu, uma decepção, uma frustração, um desapontamento, né? As perdas materiais que a gente tem. E até quando a gente vai ficando muito aprisionado nas nossas coisas materiais? Que coisas são essas que se vão tudo para o pó de onde vieram? Seja um lindo atabaque desse, seja o instrumento que você está usando para nos acompanhar agora, seu monitor, sua TV, seu celular, o aparelho, tudo isso, a gente está aqui para a nossa evolução. A gente não pode ser escravo daquilo que a gente precisa para a nossa transformação. Marinheiro ensina e busca aquilo que toda a sua comunidade, o ribeirinho ali, as pessoas da cidade precisa do alimento, então ele busca para prover, mas acima de tudo é um amor extremamente grande no teu trabalho, na sua ação. São espíritos que quando encarnados, sim, foram marinheiros, foram marujos, outros hoje até não. Ele vem com esse arquétipo para trazer essa experiência. Imagina o quanto desafiador é você passar dias, meses em alto mar e muitas das vezes sem alimentar naquele dia, às vezes sem uma água potável. Isso acontece muito, basta você pesquisar a história dos marinheiros, dos marujos, enquanto terra, enquanto vivo. E é bem importante ressaltar que na Umbanda ela está sempre enaltecendo a força da natureza. Né? Quando a gente fala de orixá, a gente está falando dos elementos da natureza, a gente está falando de divindade, a gente está falando de energia de luz, mas a gente está falando da força da natureza. Quando a gente fala de Iemanjá, a gente logo pensa no mar, a gente pensa no grande oceano. Quando a gente fala de Oxum, a gente logo se remete às cachoeiras, à água doce. Quando a gente fala de Yansan, a gente logo pensa no vento, na tempestade. E quando a gente está diante de uma tempestade, a gente também vai evocar. E aí eu não quero dizer que o Molu está só ligado a esse arquétipo de Iemanjá ou a Omolu. Sim, eles trabalham muito nessa irradiação, nessa vibração. Mas eu diria que o marinheiro, ele é uma entidade realmente singular, ele trabalha a necessidade do orixá, a favor do orixá e junto com o orixá. Né? Então, se a gente pensar diante de uma tempestade, de uma situação de tempestade, a gente logo recorre a quem? A gente recorre a Dona Yansan, a Senhora dos Ventos, e aí marinheiro trabalha assim nessa irradiação. E aí a gente não fica preso e está tudo certo. Se você aprendeu de uma outra maneira, não tem nada diferente. Axé, para quem está com a gente, eu preciso lembrar, o Thiago está me lembrando que eu preciso lembrar você que precisa curtir aí o Saravá e você se inscrever. Você que chegou hoje pela primeira vez, tem 2 pessoas comentando que está a primeira vez com a gente no Saravá. Vai lá, se inscreve no canal, é bem importante. A gente manda um abraço para vocês todos, especial para Rosilma Santos, que ela pede a reza.
Ela está em Canabrava, município de Ibitiara, é isso? Bahia? Olá, minha querida. Deve estar perto lá da Praia dos Algodões, é isso? Perto de onde você está? Ibitiara, lá na Canabrava. Axé para você e para todo mundo que está no interior da Bahia hoje com a gente. Família de Jundiaí, a Kátia Nunes dos Santos, Otávio Nunes, Falco, Arthur Nunes, Jorge, toda a família. A Luana de Belém do Pará, pedindo oração para sua mãe, Dona Josefa de Araújo Santos, que atravessou o rio esses dias atrás, né? De ontem, domingo aliás. A gente pede ao Oxalá, aos marujos que acompanham o espírito da Dona Josefa, continue, e que o Oxalá traga paz a ti, Luana, e toda a sua família. Cura, né, para sua irmã Sandra e Omara de Oliveira. Axé para você e para toda a tua família. A gente pede também para Mirela e o Vadim. A Mirela, a sua avózinha, viajando para Piauí, sofreu um acidente, foi embora a avó e 5 filhos. Eu não estou com o nome dela aqui, mas o nomezinho está no balaio que eu sei que os meninos já colocaram, Mirela. Você, o Vadim, toda a família, que Oxalá abençoe vocês. E às vezes a gente fica entristecido, a gente pensa, poxa, um acidente, vai a avó, 5 filhos de uma vez só, né? Que Deus, que orixá é esse? E claro que para quem fica é um choque. E a gente precisa realmente rezar bastante a esses espíritos, rezar por essa família, pedir luz a essa família. Mas a gente entende que nada é por acaso. Foi a responsabilidade do motorista que fez uma ultrapassagem irregular. Tem isso, mas a gente não pode acreditar que não é o momento dessas pessoas. É de uma maneira trágica, é de uma maneira assustadora, mas é a maneira com que esses espíritos escolheram para fazer a sua passagem. Não tenha dúvida disso. A gente acredita sim que nós estamos aqui ainda num país, num planeta de expiação, numa energia de expiação onde a gente precisa transformar, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. Então, diante de nós que amamos os nossos, os filhos, os parentes, o tio, é um choque. Diante desses que atravessaram também, né? Estou indo visitar meus familiares e aí num acidente fatal a gente atravessa o rio. Imagina se esse espírito chega do outro lado e já está acordado. Não, existe toda uma preparação sim, para que essa energia vá para uma outra egrégora. E aí o melhor presente que a gente pode oferecer para toda essa família, inclusive os que atravessaram o rio, é a nossa reza, é a nossa oração. Se você acredita oferecer uma missa, você faz. Se você acredita fazer uma oferenda para o Omolu, faz a oferenda. A gente pede ao Omolu, a gente pede ao Baloaê, e aí em especial a toda essa família que sempre ajuda. A Mirela, hoje nós estamos na rua entregando sopão, a Mirela e o Vadim, né? O Vadim estava lá na Ucrânia, né? Ucraniano, agora na guerra recentemente, passou por algumas situações. Ele falou, não, pai, ele fugiu 10 quilômetros da guerra à noite para poder sair do país quando estava já na guerra. E a gente é grato e reza por eles, que eles estão sempre com a gente na sopa, entregando o sopão. E aí, em especial, a toda essa família, a gente vai cantar um ponto para o Baloaê, pedir Nagô. A gente vai cantar um ponto na energia de Omolu, né? Para que Omolu traga luz, Omolu vem trabalhar nesse terreiro. E aí você que está com a gente, eu queria que pensasse. Pensa nos seus parentes que já fizeram a sua passagem. Pensa nos seus familiares que atravessaram o rio, mas em especial nestes que recentemente fizeram a passagem. Então a gente pede a vozinha da Mirela, Patrícia, por favor, se ela puder me trazer o nome deles, e aí a gente vai falar aqui o nome deles também depois, mas todo esse canto, e tá tudo no caminho, né? Quando a Graça começou a arrumar aqui hoje, ela colocou as coisas de Iemanjá, as coisas do Mareújo, e tinha uma palha aqui no chão, e alguém disse, tira a palha. Eu falei, não, mas a palha, a gente está aqui sobre a esteira. Eu falei, deixa a palha aí, que o Omolu também tem a regência. A pipoca, a flor de Obaloé está aqui o tempo todo hoje com a gente. A gente fez a flor, pedindo a esses orixás a regência.